A origem do profetismo bíblico, segunda parte. Gostaria de continuar falando. Saul perguntou ao Senhor, mas Deus não lhe respondeu, e o que ele fez? Foi procurar os pagãos, foi procurar os espíritas, os feiticeiros, adivinhos. Portanto, nós já ouvimos que quando Deus se cala, o melhor que podemos fazer é esperar. Mas Saul quis forçar Deus a falar com ele. E às vezes Deus não fala. E o crente fica forçando o profeta para o profeta falar alguma coisa. Falta apenas dizer que seja de Deus ou do diabo, mas você tem que falar comigo. Deus às vezes não fala, Deus só fala segundo a sua vontade e não tem como nós forçar Deus a falar. Portanto, quando o cristão caminha para esse lado, é o passo que ele dá para cair no laço da adivinhação. Mais tarde, Saul caiu ainda mais fundo, consultou uma médium em Endor, como está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 28. Israel se contaminou com práticas espirituais malignas. Em Isaías capítulo 8, versículo 18 ao 20, está escrito: não consultará um povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-ão aos mortos? Portanto, hoje vemos a mesma confusão acontecendo. Tem gente misturando profecia com superstição. Tem gente fazendo da igreja palco de previsões pessoais e adivinhações mascaradas de revelações. Tem gente profetizando, fazendo as suas falsas profecias para ganhar dinheiro, orando, dizendo que é oração profética e extorquindo os ouvintes. Portanto, Deus não fala por adivinhação. Deus não fala por falsas revelações. Deus fala por revelação verdadeira, pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Tenha cuidado, pois a igreja precisa ter cuidado com fogo estranho no altar. Cuidado com quem profetiza o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer dizer. Está cheio de muito Deus disse, Deus fala, Deus manda falar, e quando quando não é demônio, é a alma da pessoa que está falando algo, sentindo ali na alma emoções e diz que é o Senhor que disse. É hora da igreja do Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus respectivos líderes, buscar o discernimento de espíritos, para poder então ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Deus não fala por Deus não fala por adivinhação. Deus só fala por revelação verdadeira, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. A igreja, cuidado com fogo estranho no altar, cuidado com fogo estranho no púlpito, nobres líderes e caros pastores. Cuidado com quem profetiza o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer dizer. A voz de Deus não massageia ego de ninguém. Ela corrige, santifica, confronta, ela transforma. Portanto, a maturidade do profetismo, Deus se revela com clareza. Com o tempo, Deus começou a levantar profetas maduros. Nós vimos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, homens que não vendiam profecia, homens que não bajulavam os líderes, os reis de Israel, homens que não falavam por interesses, homens que não se vendiam como Balaão, homens que não mentiam como os outros falsos profetas, como os
os outros profetas que eram falsos, mas homens que falavam conforme a vontade do Senhor. Homens que se colocavam na presença de Deus e quando ia falar com o povo, diziam: assim diz o Senhor. Isaías 46, do versículo 9 ao 12, está escrito: eu sou Deus e não há outro. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Deus revela o final no princípio, porque ele é Deus e não há outro. Em 2 de Pedro está escrito no capítulo 1, versículo 18 a 21, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e nenhuma das profecias foram da vontade humana, mas sim pelo poder de Deus e ação do Espírito Santo. Portanto, isso é profecia. Não é adivinhação, não é previsão, não é opinião pessoal, não é um achismo, não é manifestação demoníaca, é revelação divina vinda do Espírito Santo em total harmonia com a Sagrada Escritura. A profecia precisa ter edificação, consolação, exortação e primeiramente precisa ter praticidade. O profeta precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Caso contrário, ele vai usar da palavra para os seus meios subterfúgios, os seus meios para os seus próprios benefícios, melhor dizendo. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 4, versículo 13 ao 15, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Perceba, o verdadeiro profeta não fala o que vai acontecer, ele fala a vontade de Deus, ele depende do se o Senhor quiser. O profeta, ele depende de se o Senhor quiser. Ele não se coloca dizendo porque Deus tem que falar. Ele não se coloca dizendo porque eu vou levar Jeová no canto da parede. Como já diz o pregador, você leva no canto da parede uma aranha, mas Deus, que chama os raios pelo nome, não tem como levar no canto da parede. Profetiza porque Deus é obrigado. Isso é mentira. Faz a vontade de Deus, que Deus vai agir na sua vida conforme a vontade dele, não segundo o seu querer, mas sim segundo a vontade dele. Hoje a igreja precisa amadurecer, precisamos ensinar que a profecia não é espetáculo. A profecia não é espetáculo, não é apresentação, não é exibicionismo de unção e poder. A profecia é submissão à palavra. O profeta deve ser submisso à palavra de Deus, a profecia deve estar em harmonia com a palavra de Deus, e o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e todo verdadeiro profeta é servo e não estrela. Não precisa fazer showman para poder apresentar pregar a palavra de Deus, não precisa fazer espetáculo para poder crescer o seu ego. Pregador, pregue a palavra, porque a palavra de Deus é profecia. Quem fala da parte de Deus não busca palco, mas busca altar. Repito, quem fala da parte de Deus não busca palco, mas busca altar. Deus nos chama ao despertamento. A igreja e seus respectivos líderes precisam despertar. Desperte, igreja, despertam, líderes. Nós precisamos nos posicionar como canais de Deus nesta terra. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê o discernimento espiritual, que Deus tenha compaixão de nós e não nos deixe ser enganado. Meus amados irmãos, o Espírito Santo está nos chamando agora mesmo a uma reflexão profunda. Estamos vivendo em um tempo de muita confusão espiritual, são muitas vozes, há uma mistura entre o que é santo e o que é
carnal, o que é profano, entre o que é profecia e o que é superstição, mas nós temos o Espírito Santo e não seremos enganados. O Santo Espírito habita em nós. Ouve esta palavra.